Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula. Nas aulas anteriores nós falamos sobre história do teatro, sobre fundamentos, sobre conceitos importantes. E para esta aula de número 4, eu preparei uma série de exercícios de jogos teatrais para que vocês possam realizar aí na casa de vocês com alguém da família. Então, para essa aula, já chama alguém para assistir junto, já chama a mãe, já chama o pai, o irmão, a avó, enfim, quem estiver aí em casa com vocês. E vamos tentar tornar esse momento de quarentena um pouco mais lúdico, um pouco mais descontraído. Então, aproveitem. Vão ser jogos simples, que vocês conseguem realizar aí com objetos que vocês tenham aí em casa mesmo. Nada muito elaborado, mas que vocês vão precisar usar muito a criatividade, certo? Antes de começar, de explicar os jogos, eu queria falar rapidamente, bem brevemente, sobre o que é o jogo teatral. Então, jogos teatrais, né, é um termo utilizado para designar qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro. Então, podem ser uma série de jogos dramáticos, de jogos de improvisação, jogos lúdicos, brincadeiras, enfim. Então, percebam que jogo teatral não é qualquer jogo. Ele vai ter uma função, ele vai ter um objetivo. Por quê? Porque ele está relacionado com essa preparação para a vivência teatral, para a vivência de palco. Então, os jogos servem principalmente para trabalhar um sentimento de grupo e criar confiança nesse grupo. Então, por isso que a gente sempre realiza diversos jogos teatrais nas nossas aulas, nos nossos ensaios, para poder criar esse sentimento de grupo. E também para desenvolver a imaginação, trabalhar a criatividade, né? Estimular tudo isso e descobrir também como se projetar em situações não cotidianas, não familiares, em situações diferentes, certo? Então vamos lá. A gente vai começar e o primeiro jogo que eu vou sugerir para vocês é o jogo da confiança. E aí você vai chamar alguém aí da sua casa para fazer junto, né? Então, em dupla, uma pessoa vai ficar na frente, de olhos fechados, e a outra pessoa vai ficar atrás. E aí essa pessoa que está de olhos fechados, ela precisa confiar muito na outra pessoa para poder se entregar. Por quê? Porque ela vai estar de olhos fechados e a outra pessoa vai conduzir ela andando, caminhando pelo espaço aí da casa de vocês. Então, alguém fica de olho fechado, o outro atrás vai guiando. Pode começar andando de mãos dadas, depois ir soltando, deixando a pessoa andar um pouquinho mais sozinha, mas sempre cuidando para que essa pessoa não esbarre em nada, não tropece, né, não trombe com nada. E aí depois essa dupla troca de lugar. Então aí quem estava de olhos fechados passa a conduzir e quem estava conduzindo agora vai ser conduzido. Então experimentem qual é a sensação de andar aí pela casa de vocês de olhos fechados. É sempre muito legal quando a gente faz esse exercício em sala de aula, porque aí quando vocês abrem os olhos, vocês falam assim, nossa, eu pensei que eu estava lá do outro lado da sala e eu estou aqui. Então vai ser muito legal realizar isso aí na casa de vocês também, tenho certeza. Então explorem muito isso. O segundo jogo é o jogo do espelho. Então agora essa dupla vai ficar de frente um para o outro. E aí vocês vão escolher quem que vai começar iniciando o jogo. Essa pessoa que for iniciar, ela vai começar a fazer movimentos, né? E a outra pessoa vai começar a repetir esses movimentos. É o jogo do espelho. Então você é o espelho do outro. Então pode ser movimento simples. E aí explorem, né, pra gente usar sempre os 3 níveis. Então o nível alto, o nível médio, o nível baixo. E aí você é o espelho, você é o reflexo daquela outra pessoa. Então tudo o que aquela outra pessoa fizer, você faz junto. Então começa devagar, pode começar com movimentos bem simplesinhos. E aí vai usando a criatividade, vai se soltando. E aí vocês vão começar a entrar em sintonia. E aí tudo vai começar a fluir bem juntinho. Então esse é o jogo do espelho. O terceiro jogo é a associação de palavras. Para esse jogo, é muito mais legal se vocês conseguirem chamar mais pessoas para participar. Então, se vocês conseguirem reunir aí em casa a família inteira, vai ficar ainda mais legal.
Aí vocês vão sentar todos em roda, né, em círculo, e vão estabelecer uma ordem, um sentido. Pode ser o sentido horário, o sentido anti-horário. E aí alguém vai iniciar o jogo dizendo uma palavra. Esse jogo, ele é um aquecimento para o nosso cérebro. Então a pessoa diz uma palavra e a próxima pessoa vai dizer a primeira palavra que ela lembrar relacionada com a palavra que ela ouviu. Será que deu para entender? Por exemplo, se eu disser folha, a pessoa depois de mim vai ter que dizer a primeira coisa que ela lembrar quando eu falei de folha. Então ela pode lembrar de folha da árvore e falar árvore, ou ela pode lembrar de folha de papel e dizer caderno, livro, lápis. Enfim, a primeira coisa que ela lembrar quando ela ouvir a palavra que eu falei. E assim por diante. Então, aí vamos supor, se ela disser árvore, a pessoa, a terceira pessoa, vai ter que dizer algo, a primeira coisa que ela lembrar, relacionado à árvore. Certo? Então, por isso que é legal que tenha mais pessoas para participar. Porque se tiver só em 2, vai ficar aquele jogo. E a preferência, né, é que seja rápido. Então, você dá no máximo 5 segundos para a pessoa pensar e ela já tem que falar a palavra. É jogo rápido. Então, se vocês estiverem só em 2 pessoas, só em dupla, o jogo vai ficar ainda mais acirrado, certo? Então, um aquecimento para o cérebro. É o jogo de associação de palavras. O quarto jogo é dizendo a frase com diferentes emoções. Então, para esse jogo, você vai precisar de papel. E aí você vai cortar diferentes papeizinhos. E nesses papéis você vai escrever emoções. Então, por exemplo, um papelzinho vai estar escrito medo, no outro alegria, no outro tristeza, nojo, felicidade, enfim. Quanto mais emoções vocês escreverem, mais papeizinhos vocês tiverem, melhor. Vai ficar mais interessante ainda a brincadeira. Aí vocês colocam todos esses papeizinhos num potinho, num envelope, em algum lugar, porque esses papeizinhos eles serão sorteados depois. E aí você vai ter que pensar em uma frase. Pode ser frase simples, curta. O ideal é que seja bem criativa, então usem a imaginação de vocês. Mas pode ser coisa simples, sei lá, por exemplo, eu gosto de batata frita. Ou então a minha frase vai ser, a minha meia está furada. Enfim, escolham a frase de vocês. Uma frase só para cada participante. E aí você vai sortear uma emoção lá no seu envelope, lá do seu potinho. E aí vamos supor, eu tirei a alegria. Então eu vou ter que dizer a minha frase com a emoção a alegria, dizendo a frase com diferentes emoções. Então você diz a sua frase de acordo com a emoção que você sorteou. Então, usem a criatividade, sejam criativos e se soltem. Coloquem entonação, aproveitem. É momento de se divertir. Esse é bem fácil. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho de mímese, de mímica. Eu até deixei uma proposta de exercício para vocês, que era de vocês observarem alguém, né? Ou alguma coisa aí na casa de vocês. E agora esse próximo exercício vai ser relacionado a isso. É um jogo básico de mímica. Então, o jogo de mímica vai ser bem simples para aquecer, para começar aí, criar umas personagens, ou então criar umas pequenas cenas. Você vai, assim como no jogo anterior, escrever em papeizinhos. Então, se vocês estiverem num grupo grande de pessoas, se a família de vocês de repente for grande, todo mundo resolver participar, vocês podem definir um tema para esse jogo e aí escrever vários papeizinhos do mesmo jeito. Coloca num potinho, num envelope, alguma coisa para ser sorteado. E aí, uma pessoa de cada vez sorteia e faz a mímica de acordo com o que está no papelzinho, certo? Então, pode ser, sei lá, vocês podem fazer um jogo de mímica de nomes de filmes. Nomes de filmes é algo bem legal. Então, vocês colocam vários nomes de filmes e aí você vai ter que fazer a mímica para a pessoa entender qual é o filme que você sorteou, qual é o filme que você tirou. Lembrando que a regra básica desse jogo é não pode falar, somente se expressar com o corpo. Então, você pode fazer tudo menos falar. O próximo jogo chama-se Tô na TV. Para esse jogo, vocês vão precisar de um controle remoto de televisão para ficar mais legal. E aí,
Uma pessoa vai estar na televisão e a outra pessoa vai estar assistindo a televisão. E aí, essa pessoa que está assistindo a televisão, ela escolhe o que ela quer assistir. Então, ela aponta o controle remoto e aí ela fala, eu quero assistir um filme de super-heróis. Ou então, eu quero assistir um show de rock. Quero assistir o Jornal da Noite. Enfim, essa pessoa escolhe o que ela quer assistir e a outra pessoa que está na TV, ela vai fazer a mímica, a representação daquilo que foi dito para ela. Nesse exercício, tá liberado usar falas, tá? Então você pode fazer mímica, mas você também pode falar. Agora pode tudo. Então, sejam criativos para pensar coisas criativas que vocês poderiam assistir na TV e aí se soltem. Nas aulas anteriores, nós também falamos de criatividade, de improvisação, de estrutura de cena. E aí agora a gente vai começar a colocar um pouquinho em prática tudo isso. Para esta etapa da aula, vocês vão precisar selecionar alguns objetos aí na casa de vocês para colocar nos jogos. Pode ser qualquer coisa. O que vocês olharem e pensarem, isso aqui é interessante para usar em uma cena, tá valendo. Selecione esse objeto. Pode ser balde, vassoura, lanterna, corda, travesseiro, panela, enfim, o que vocês quiserem. Selecionem alguns objetos, deixem eles separados que nós vamos usá-los nos próximos exercícios. A próxima atividade chama-se presente surpresa. Para essa etapa, você vai precisar de uma caixa e dos objetos que você separou aí, que você selecionou aí na sua casa. E aí, temos duas pessoas em cena. Uma que vai ganhar o presente e a outra que vai entregar o presente. A pessoa que vai ganhar o presente, ela vai escolher qual vai ser o presente dela. Então, ela vai escolher algum desses objetos aí, vai colocar dentro da caixa e a pessoa que vai entregar o presente, essa não pode saber qual é o objeto, o que tem dentro da caixa. Então, a pessoa que ganha o presente, ela sabe. A pessoa que entrega o presente não sabe o que é, certo? E aí vocês vão começar a cena. Como começa a cena? A pessoa que vai entregar o presente entra com o presente, com a caixa de presente e entrega para outra pessoa. A outra pessoa vai abrir essa caixa, vai reagir como se ela não soubesse o que é e que ela tenha ficado muito surpresa com esse presente. E a outra pessoa, a pessoa que entregou o presente, tem que agir como se soubesse o que é. Mas ela só vai ficar sabendo a hora que abrir a caixa, porque ela não sabia antes o que era que tinha dentro da caixa. Então, essas duas pessoas vão ter que atuar, que agir de acordo com essa situação. E aí encontrar um final para essa cena. Então, lembre-se da estrutura início, meio e fim. Início, entra com o presente. No meio, entrega o presente para a pessoa, descobre o que é o presente e encontra um final para esta cena. Combinado? O próximo jogo chama-se Isso Não É Um. Para essa atividade, você vai escolher lá os objetos que você selecionou no começo e transformar o seu significado. Então, você vai escolher um objeto e transformar o significado dele. Você vai ressignificar este objeto. Então, por exemplo, você pega uma folha de papel. Então, eu tenho aqui uma folha. Se eu for usar a folha somente como folha, eu posso ler esta folha, posso juntar com outras folhas, enfim. Mas e se eu pegar essa folha e transformar ela em uma comida? Então, eu vou morder a folha. Que gosto tem? Enfim, dei outro sentido, outro significado para este objeto. É isso que vocês vão fazer na casa de vocês. Escolher um objeto, pode ser qualquer coisa. Pode ser copo, cadeira, panela, corda, lanterna, enfim. Escolhe um objeto e você vai pensar um outro significado para ele. E aí você vai fazer a cena com ele. Essa cena, ela não pode ter falas, somente mímica. Mas ela precisa ser uma cena muito clara para que o outro que está assistindo entenda no que aquele objeto se transformou. Então, isso não é mais uma folha, isso é um sanduíche. E aí, vocês vão ter que pensar,
ser criativos, tá bom? Então, pensar, por exemplo, nas estruturas que a gente falou, que sempre acontece alguma coisa, sempre tem um conflito, sempre tem um quê. Então, o que acontece nessa cena? Então, por exemplo, eu mordi o meu sanduíche e quebrei o meu dente. Pode ser esse o conflito da cena. Então, sejam criativos. Escolha um objeto, transforma o seu significado e monta uma cena com alguma coisa que acontece, encontra o finzinho, bem curtinho, bem simples, somente usando mímicas, sem falas agora. Para finalizar, o próximo e último exercício chama Desenho que Vira História. Para essa atividade, vocês vão precisar de papel e caneta, lápis, enfim. Vocês vão desenhar nessa folha um personagem, alguém que poderia fazer parte de uma história, de uma peça teatral, de uma cena. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um super-herói, o que vocês quiserem. Desenha esse personagem e comece a colocar o maior número de informações sobre esse personagem que vocês conseguirem. Então, vocês vão pensar em um nome para esse personagem, onde ele vive, o que ele come, com quem ele vive, com quem ele se relaciona, tudo. O maior número de informações possíveis sobre esse personagem. E aí, no final da criação desse personagem, vocês vão encenar esta história. Então, você vai assumir o papel desse personagem que você criou e você vai encenar a história que você pensou para esse personagem. Lembrem-se sempre da estrutura que a gente fala. Início, meio e fim. Quem, o que e onde, certo? São as nossas perguntas básicas. E aí você vai encenar aí para sua família, então reúne todo mundo à noite na sala de casa e mostra para eles qual foi o personagem, qual foi a história que você criou para este personagem. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês realizem as atividades aí em casa com todo mundo da família e que vocês se divirtam muito fazendo todos esses jogos.